Governo Trump anuncia sanções contra cidadãos brasileiros por ligação com o PCC. A notícia dessa quarta-feira, anunciada pelo Departamento do Tesouro norte-americano, deixou muita gente preocupada em Brasília e fora da capital federal. Vamos saber os detalhes com o correspondente internacional Ivan Kleber. Vamos então dar boa tarde. Ivan Kleber já está aqui conosco no telão. Ivan, chegou esse dia, hein? Primeira sanção, então, já está aqui no nosso país. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gesiane, uma saudação especial a você, aos colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência. Pois é, eu me lembro que mais ou menos um ano atrás, nesse período agora, junho, julho, nós comentávamos a possibilidade da classificação do PCC e do Comando Vermelho e as eventuais consequências. Elas chegaram, não é? O Departamento do Tesouro, então, sancionou 2 pessoas e 2 cidadãos brasileiros, né? E 3 empresas brasileiras, além de uma empresa portuguesa que participava de uma rede de lavagem de dinheiro para o PCC no estado da Flórida. As empresas, Geisiane, são elas: a Victory Trading, intermediação de negócios e tecnologia, a PixWave, soluções de pagamentos, e a Wave Construções Inteligentes. E a empresa portuguesa é a Avenidas Flutuantes Unipessoal. Já os cidadãos brasileiros sancionados hoje são Vitor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefani Nunes Henrique de Oliveira. O comunicado do governo americano que aparece aí na tela diz que o PCC utiliza do sistema financeiro americano para lavagem de dinheiro. As empresas e essas pessoas são acusadas, então, de facilitarem, de estarem dentro desse esquema do PCC, que lavou aproximadamente 35 milhões de dólares. O comunicado também lembra que Vitor já esteve preso no ano passado em um escândalo envolvendo lavagem de dinheiro e patrocínio ao Corinthians, ao clube de futebol Corinthians, não é? O documento não menciona diretamente o Corinthians, mas menciona este caso. Agora, Geisiane, o que está acontecendo aqui na prática? Nós temos a primeira medida americana, a primeira ação americana pós-designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Eu convido a nossa audiência a se acostumar com notícias como essa, porque as investigações estão acontecendo. E como nós lembramos, né, lá no mês passado, agora nós temos mais agentes americanos participando das investigações, com mais recursos financeiros. E um ponto importante, Geisiane: toda e qualquer investigação relacionada a um grupo terrorista lá nos Estados Unidos tem prioridade. Então, só nesta ação de hoje, nessa ação foi fruto do trabalho de 3 agências americanas, inclusive a agência de campo do FBI lá em Miami. Obviamente que ela é o início de um trabalho mais profundo. E o que pode acontecer com os sancionados? Bom, todos os bens e negócios dos sancionados nos Estados Unidos serão congelados. E agora, com o andamento da investigação, eles possivelmente, caso estejam fora do território nacional do Brasil, eles podem ser presos em um trabalho conjunto das autoridades americanas com aquele determinado país. Eu não me surpreenderia se também, mesmo eles estando em solo brasileiro, o governo americano peça a prisão deles. Isso depende muito do grau de participação nesse esquema de lavagem de dinheiro. E isso pode acontecer agora com qualquer indivíduo, Geisiane. É muito importante a gente ressaltar isso. Qualquer indivíduo relacionado ao PCC e ao Comando Vermelho estão sujeitos a sanções americanas, inclusive também ordem de prisão. O Brasil não tem um histórico de extraditar presos, né, do nosso país para os Estados Unidos. Isso seria um primeiro ponto diplomático aí a ser discutido no futuro, porque inevitavelmente nós teremos uma situação, não digo que seja o caso de hoje, mas que a administração Trump, melhor dizendo, a justiça americana, peça a prisão de elementos do PCC e do Comando Vermelho ou de associados, né? E um outro ponto extremamente importante, Geisiane, que a nossa audiência precisa estar a par disso aqui. Toda e qualquer instituição financeira, ou seja, os bancos brasileiros, que agora façam qualquer movimentação financeira para esses sancionados, estes bancos podem também, por sua vez, ser sancionados pelos Estados Unidos. Na verdade, isso não vale só para bancos brasileiros. Qualquer banco no mundo
que faça uma transação financeira para essas 4 empresas, né, citando aqui a empresa de Portugal, e esses 2 cidadãos brasileiros, pode vir a ser sancionado. Lá na frente, nós teremos um aprofundamento das investigações, e se ficar ali claro que isso é sistêmico, ou seja, que uma instituição financeira está colaborando de maneira sistêmica com o PCC, essa empresa, além das sanções, pode sofrer a retirada do sistema SWIFT internacional, o que seria praticamente o fechamento do banco, né? Uma vez que o SWIFT é justamente utilizado para as transações financeiras. Então, Geisiane, a decisão do governo americano de hoje é extremamente importante, melhor dizendo, da justiça americana, é extremamente importante, e também no relatório que eles apresentaram à imprensa mostra como o PCC vem operando no estado da Flórida, o que reforça a iniciativa americana de classificar o PCC como organização terrorista do ponto de vista dos Estados Unidos. E eles colocam o PCC como a maior organização criminosa do nosso hemisfério, ou seja, pelo comunicado, eles acreditam, né, o governo americano acredita que o PCC esteja em si, acima até mesmo do Trem de Aragua ou do cartel dos Soles, que era comandado, segundo as denúncias, pelo regime chavista. Então, é nesse patamar que nós estamos. Para concluir, Geisiane, para ficar bem claro para a nossa audiência, todo e qualquer membro direto que opere para o PCC é a mesma coisa que estivesse operando hoje para a Al-Qaeda, para o Hamas ou para o Estado Islâmico, que são grupos também considerados terroristas nos Estados Unidos. O dia de hoje é muito importante nesse contexto e mostra que as investigações, elas estão acontecendo e, nesse caso, já dando frutos. Geisiane? E é interessante, Ivan Kleber, você trouxe aqui essa informação da extradição, isso vai abrir o mesmo debate lá da Colômbia dos anos 80, 90, em relação à extradição de traficantes, agora de narcoterroristas, para os Estados Unidos, né? Exatamente o mesmo debate. Então, a gente vai ter que acompanhar também o posicionamento do governo brasileiro e a questão também do período eleitoral, como é que isso vai ser resolvido. Enfim, muito conflito ainda geopolítico entre Brasil e Estados Unidos com essa questão aqui do narcoterrorismo. Deixa eu trazer aqui a tela, Ivan Kleber, as nossas analistas. Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta para o nosso querido Lorde Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan. Como você bem mencionou, o relatório da OFAC foi primoroso, né? Mostrando o modus operandi do PCC e todos os efeitos extremamente nocivos relacionados a essa facção criminosa e agora a facção terrorista, de acordo com os Estados Unidos. Uma das pessoas sancionadas hoje, o senhor Vitor Shimada, esteve preso, também isso foi mencionado no relatório, só que ele foi solto, não durou nem algumas semanas no cárcere, foi solto por um togado brasileiro. E aí eu te pergunto, é de se esperar que os Estados Unidos avancem numa certa linha de investigação para apurar decisões judiciais um tanto estranhas, decisões judiciais que contrariem a nossa legislação, contrariem frontalmente a nossa legislação, ou seja, em bom português, investigar eventuais elos de corrupção entre membros do PCC e togados, Ivan? Doutora Kátia, é sempre uma alegria estar aqui com a senhora, e a sua pergunta me dá uma oportunidade para esclarecer algo importante aqui para a nossa audiência. De maneira bem objetiva, doutora Kátia, a resposta é sim. Neste momento, os Estados Unidos colocam todas as cartas na mesa e todas as opções são viáveis, até mesmo a investigação do elo entre o sistema judicial brasileiro e o PCC. Obviamente que os agentes, nessa primeira fase, digamos assim, doutora Kátia, eles estão focados nas investigações sobre lavagem de dinheiro, como que o recurso de atividades ilícitas nos Estados Unidos é transferido para fora dos Estados Unidos. A operação de hoje ela é significativa nesse ponto, mas por que eles teriam mencionado, não é mesmo, doutora Kátia, o fato do Vitor aqui, ter sido preso em janeiro de 25 e depois ter sido solto? Então, sim, existe essa possibilidade de que, em algum momento, as autoridades americanas se aprofundem não somente na questão
do sistema judicial como um todo brasileiro, mas também com o mundo político. Para isso, eu recomendo à nossa audiência que acompanhe o que está acontecendo no México, porque o México está, digamos assim, algumas casinhas adiante, né, do Brasil. Esse processo todo começou em janeiro de 25, no México, no Brasil começou agora em junho de 26, e no México nós já temos políticos sendo relacionados aos cartéis deles, né, aos grupos terroristas de lá, e também com o pedido da justiça americana até mesmo para a prisão de um governador que é membro do partido dessa senhora que aparece aí na tela, o Morena, que por sua vez é um partido associado ao Foro de São Paulo. Então, eu achei muito pertinente a chamada que a Geisiane fez aqui pra gente, porque com essa informação de hoje, eu acredito que Brasília e adjacências, além de outras regiões do Brasil, com certeza deve ter muita gente preocupada no dia de hoje, viu? Geisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, a gente tem mais uma cerejinha do bolo. Eu vou chamar aqui a tela as nossas analistas políticas, passo daqui a pouco a palavra para a Berê, porque é o seguinte: o Alfredo Gaspar, que foi relator da CPMI e do INSS, fez uma declaração, publicou em suas redes sociais, Berê, sobre o relatório da CPMI do INSS. No relatório da CPMI do INSS, 2 dos nomes que foram sancionados hoje já constavam nesse relatório. E aí eu quero chamar aqui para a nossa audiência a imagem do PT comemorando. Por que eu quero essa imagem aqui para gente? Para ilustrar que o PT comemorou quando o STF determinou que a CPMI do INSS não seria prorrogada e, portanto, brecou as investigações em relação a esse caso. O Ivan Kleber também já relembrou aqui, a gente trouxe outro também para a nossa audiência. A Polícia Federal já disse que não tem capital humano para dar conta aí das investigações, para fazer as perícias todas, principalmente no caso do Lulinha, que é o filho do presidente Lula, que também tem aí o seu nome nesse bololô da CPMI do INSS. Então, quer dizer, o que a gente tem na prática é o seguinte: governo americano tendo que varrer o nosso tapete, porque as autoridades brasileiras se recusaram a dar continuidade à investigação para crime de lavagem de dinheiro, para crime organizado, envolvimento com crime organizado. Então, fica aí essa informação. Alfredo Gaspar deixou claríssimo, mostrou o relatório da CPMI do INSS, deixando muito claro, isso já era sabido das autoridades brasileiras. Berê, sua pergunta para o nosso querido Lorde Ivan Kleber. Pois é, Geise. E na esteira do que você disse, fica cada vez mais claro, né, do porquê a CPMI do INSS não foi prorrogada e também o posicionamento do presidente Lula, que sempre foi contra essa equiparação do crime organizado aqui no país ser equiparado a facções terroristas. Agora, Ivan, boa tarde primeiramente para você, né? Muito bom falar contigo. E esse assunto que está quentíssimo, a gente sabe que logo depois que o Donald Trump considerou que as PCC e Comando Vermelho agora são grupos terroristas, houve um abalo em vários setores aqui do nosso país, até porque o crime organizado usa diversos nichos para poder lavar esse dinheiro, inclusive dentro das estatais. Agora, com relação ao avanço, nós tivemos essas primeiras sanções e acredito que muitos nomes, né, inclusive de políticos, estão com o pé atrás nesse momento. Semana passada, por exemplo, nós noticiamos aqui que um vereador do PT envolvido também nessa lavagem de dinheiro, fortalecia o crime organizado numa empresa de passagens, né, de transporte público. Como é que fica essas pessoas que já estão há muito tempo operando, né, que estão com esse histórico? Ainda dá tempo de sair fora, de conseguir manobrar esse tipo de sanção? Ou é algo que os Estados Unidos já estão monitorando há muito tempo? Você acredita que novas sanções, novos nomes e empresas devem ser aí listados? Em quanto mais ou menos? Berenice, sempre uma alegria estar aqui com você e também me informando nos bastidores de Brasília com o seu trabalho aí. A resposta é sim, com certeza. É questão de tempo. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui uma semana, daqui 10 dias. Por isso que no início da minha participação aqui eu comentei com a nossa audiência. Preparem-se. Esse tipo de notícia agora fará parte do cotidiano. Isso eu sei porque eu acompanho o que está acontecendo no México, em outros países da América do Sul e também no Oriente Médio. Eu
Berenice, vou comentar aqui abertamente com a nossa audiência, eu entro todos os dias no site da OFAC para saber quem foi sancionado, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eles publicam ali a transparência, né? Então eu tenho esse meu dever de casa que eu mesmo me impus de controlar ali todos os dias. Então você tem empresas da Rússia, cidadãos chineses, enfim, e agora, por conta da classificação do PCC e do Comando Vermelho, então a lista OFAC vai começar a aparecer bastante ali, a bandeira do Brasil, justamente por conta disso. Reparem, nós temos a impressão que estamos no início de uma investigação, mas quando a gente chega num momento como este, né, dessas sanções a 2 cidadãos e 3 empresas, é porque essas investigações já foram feitas há muito tempo. Se tem alguém que tem algum envolvimento como esse com o PCC, ou o Comando Vermelho, nesse caso, e quiser minimizar o impacto de qualquer coisa, tem um caminho. Você mesmo, né, pode ligar para o Departamento de Estado e se autodelatar, dizer, olha, se auto-entregar, eu cometi isso e quero colaborar com a justiça americana. Por que eu estou falando isso, Berenice? Inevitavelmente, hoje nós estamos falando de sanções, mas inevitavelmente, possivelmente até mesmo esse ano, a gente vai começar a falar de prisões. E aí é aquela coisa, quem for preso, né, será ali oferecida uma opção que seria o que nós conhecemos no Brasil como delação premiada. E a gente sabe que quem delata primeiro sempre consegue um acordo melhor. Então, definitivamente, Geisiane, o dia 5 de junho foi um divisor de águas para o combate ao crime organizado no Brasil. As coisas mudaram, eu acho que as pessoas ainda não têm essa percepção, mas nós estamos no mesmo nível, por isso que eu falei aqui de Al-Qaeda, de Estado Islâmico, de Hamas, para as pessoas, de Hezbollah, para as pessoas terem um senso da proporção do que nós estamos falando. Neste momento, enquanto estamos ao vivo, pode ter certeza que tem em algum lugar dos Estados Unidos ou fora, algum agente americano fazendo investigações, rastreando de onde veio o dinheiro, para onde foi o dinheiro. E algo que nós precisamos manter aí no radar, Berenice, e eu gostei muito da Geisiane fazer essa conexão com o mundo político, é o seguinte, o tesoureiro do regime de Maduro foi preso, Alex Saab. Ele deveria depor ontem para a justiça americana lá em Miami, mas foi adiado para o dia 24 de julho, agora o depoimento dele, uma próxima audiência, em uma colaboração, né, uma decisão que foi fruto de uma colaboração da defesa com os promotores, ou seja, tá aí, esse senhor aí que tem esse coque no cabelo aí, tá junto com o Maduro, ele sabe para onde ia o dinheiro das atividades ilícitas do regime do Maduro. E se realmente aconteceu essa comunicação entre os promotores e a defesa, é porque ele deve já estar ali pensando em fazer uma delação premiada. E aí ele era o homem que assinava o cheque. Você está entendendo, Berenice? Para onde que foi o dinheiro ilícito, né, das atividades ilícitas? Os americanos não se contentam apenas em impedir o tráfico de drogas para os Estados Unidos. Eles querem saber quem recebeu esse dinheiro e se esse dinheiro alimentou movimentos políticos, alimentou grupos jihadistas no mundo islâmico e por aí vai. A investigação de hoje é fruto disso, de não se contentar com interromper o fluxo de drogas, mas entender para onde foi o dinheiro. Se lavaram 35 milhões de dólares, esse dinheiro foi parar no bolso de alguém. O que foi feito com esse dinheiro? É nessa fase das investigações que nós estamos, e uma eventual colaboração premiada de Alex Saab pode acelerar esse processo, Berenice. Então prepare-se, porque a lista da OFAC aqui vai passar a fazer parte do cotidiano das notícias no Brasil. Geisiane, devolvo para você. Vale ainda ressaltar que essa linha do tempo foi bem rápida, né? A gente teve a determinação no começo desse mês, a gente teve esse debate desde ali do finalzinho do ano passado, então a linha do tempo foi bastante rápida aí em relação a ações efetivas do governo americano. Van Kleber, a gente agradece muito aqui a sua participação no nosso JDO2. Até a próxima. Geisiane, se você me permite, eu tenho um comunicado para a nossa audiência. Hoje à tarde, o secretário Rubio designou um cartel equatoriano como organização terrorista. O homem está usando a tinta da caneta dele. Não me façam ter que ligar para o Rubio para sancionar o nosso chat. Nós queremos like aqui. Se não deixar like, o Rubio vai designar o nosso chat. Então, eu estou saindo aqui, mas estou indo controlar o chat, senão a gente liga para o Marco Rubio. Obrigado, Geisiane. Bom prosseguimento de jornal, viu?